O Trilhas da Democracia de hoje debate o setor cultural em tempos de pandemia. Os nossos convidados são Gabi Apolônio, musicista, produtora e gestora cultural, e Antônio Gutierrez, o Guti, produtor cultural e criador do festival Hack Beat e do festival Animage. Gabi, Guti, sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Gabi, qual é a situação objetiva, em termos materiais, dos trabalhadores que compõem o setor artístico, cultural do estado de Pernambuco? Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão me assistindo, nos assistindo agora, né, todos e todas. O setor cultural ele tem várias naturezas diferentes, né? Mas atualmente nesse período, uma vez que o setor cultural ele trabalha muito com relação a público, né, a espectadores, o setor ele está bem prejudicado com a pandemia. A gente tem muitas das áreas trabalhando, se mobilizando com campanhas para distribuição de cestas básicas, né? A área do audiovisual, a área circense, é, os trabalhadores do artesanato, né? Os profissionais do artesanato, músicos. A gente está numa situação bastante delicada com essa pandemia, porque a gente está em casa, né? O setor da cultura foi o primeiro setor que parou e será o último setor que vai retornar, né? Um dos últimos setores que vai retornar às suas atividades, uma vez que ele trabalha com aglomeração, né? Ele trabalha com o ajuntamento de pessoas. E esse ajuntamento de pessoas é o que gera renda para o grupo, para a produtora, para o artista, né? Para as companhias de teatro, de circo, etc. E a gente vive praticamente da rua, né, da mobilização, da movimentação na rua, e essa movimentação na rua, ela hoje não existe, está bastante escassa, e em alguns setores está realmente proibido, né? Não tem como você trabalhar se o seu setor está proibido de atuar no mercado. Guti, quais são as perspectivas futuras dos organizadores de festivais? Como é que serão os festivais após o fim da pandemia da Covid-19, quando entrarmos naquilo que chamam de nova normalidade? Boa noite, Marco. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo, nos vendo. Prazer estar nesse programa. Muito obrigado pelo convite. Então, acho que a gente teve uma sorte ainda aqui, principalmente nos estados e cidades que fazem o carnaval, porque a gente conseguiu fazer o carnaval, né? E isso acho que deu, assim, mesmo como é tradição aqui, que o poder público atrasa muito com cachês nos pagamentos, mas o segmento da música começou o ano já com um evento realizado e, com, de certa forma, com algum recurso já irrigado na cadeia da música, né? E realmente a situação agora está bem complicada, e o que a gente tem feito com os festivais é exatamente questionar como vai ser, quando é que a gente vai começar a poder realizar os eventos presenciais. Como disse Gabi, no nosso segmento, que é o segmento da música, todos os segmentos artísticos, uma característica é a aglomeração, as pessoas estarem ao vivo, onde está toda a magia, né, da arte, assim, não só a atividade artística em si, mas o encontro também. O encontro é uma experiência, né? E a gente está privado disso, e que nós estamos questionando exatamente, por exemplo, o Hack Beat a gente faz no Carnaval. Eu tenho também um festival de animação, que é o Animage, agora em outubro. E a gente está criando o plano A e plano B, né? Para outubro mesmo, a Animage está já montando uma versão digital, inclusive com a TV Pernambuco, talvez a gente faça uma parceria, mas a gente não tem recurso para o festival, porque os editais todos parados, todas as fontes de recursos estão também estagnadas, o edital público que a gente sempre inscreve, e também as empresas, né? Então, a gente não tem ainda o fluxo dos patrocínios, está tudo travado, mas mesmo assim a gente está pensando o festival, o Animagem Digital, até outubro, ver como acontece, e o Hackbeat também, a gente está pensando nesse plano A e plano B.
de ter a possibilidade de ter carnaval ou não, que está se questionando até a possibilidade de sediar o carnaval, né? O que não pode a gente fazer um evento e colocar em risco o público, né? E isso realmente é impensável. Mas é importante esses eventos ao vivo, como o Hack Beat. Pra você ter uma ideia, Marco, a gente emprega diretamente no Hack Beat, que são 4 dias, se a gente somar os músicos, as bandas que sobem no palco, equipe técnica, equipe de produção, equipe de montagem, de luz, som, transporte, dá quase 300 pessoas empregadas diretamente, sem falar hotel, restaurante, empresas aéreas que estão envolvidas nisso. Então, é significativo. Imagine, ou somando todos os eventos que acontecem aqui em Pernambuco, você tem uma ideia de como está estagnado, de como está prejudicando a cadeia, sabe? Artística mesmo. Mas eu acho, por outro lado, que essa pandemia está fazendo que a gente repense tudo. Esse é um ponto muito importante. Hoje mesmo eu estou aqui na quarta participação de reuniões online, pra você ter uma ideia, participando de várias. Então, isso tudo envolve questionamentos, novas tecnologias, plano para futuros, de como financiar a cultura, ou seja, de como a gente trabalhar em equipe, trabalhar em associação. Então, acho que a gente vai sair disso realmente muito mais organizados, muito mais fortes, sabe? Isso eu tendo a olhar por esse lado positivo mesmo. Isso vai passar, a gente vai voltar, e eu acredito, muito mais organizados, muito mais fortes em todos os sentidos, desde o tecnológico até mesmo o organizacional. Gabi, você tem essa mesma visão otimista que Guti acaba de expressar para os tempos pós-pandemia? Será que essa janela de oportunidade que se abre será ocupada por esses trabalhadores da arte, da cultura, do setor popular? Aqueles artistas, homens e mulheres da arte e cultura do Alto José do Pinho, de Brasília Teimosa, de Casa Amarela, de Peixinhos, dizendo em uma só palavra, né, esses trabalhadores da arte, da cultura, das periferias da região metropolitana do Recife? Eu não diria que seria uma visão otimista da coisa, né? Mas é uma visão positiva, né? De resultados positivos a partir dessa nossa mobilização. A pandemia, ela trouxe para a gente uma reflexão de que a gente precisa se reinventar mais do que o que a gente já vinha se reinventando ao longo dos tempos, né? Eu vou dar um exemplo assim clássico da música. A gente ainda, por exemplo, a gente ainda está muito preso à produção de CDs, né? Do CD físico em si. A gente grava um trabalho e a gente ainda quer um CD físico. E aí a gente vai nas lojas de eletrônicos, quase não se vende mais CD player, né? Os computadores agora eles vêm já sem o drive do CD, né? E a gente ainda está muito preso a práticas um pouco mais antigas, né? E a gente precisa, sim, desse processo de reinvenção. A pandemia trouxe essa necessidade urgente da gente se reinventar, né? Uma outra questão que a pandemia trouxe foi justamente essa necessidade urgente que a gente precisa manter a mobilização. Eu, Guti, a gente vem de um processo de mobilização ativista, né, dentro da cultura de coisa de 10, 15, 20 anos, e a gente viu altos e baixos, só que a última baixa que a gente teve de mobilização social da cultura foi 10 anos atrás, e desde 2011, mais ou menos, 2012, que a gente não vê esse ápice, sabe, da mobilização, da união dos fazedores de cultura para poder ver uma melhora no setor. A gente se isolou um pouco, cada um nos seus afazeres, e a gente foi tocando cada um a sua vida, fazendo parceria e fortalecendo com uma ou outra pessoa, mas não montando uma rede sólida de colaboração, não montando uma rede sólida para a gente refletir, para a gente projetar, planejar os nossos próximos passos, mesmo sendo coisas independentes, a gente fazer essas ações de maneira fortalecida, buscando parcerias, né? Uma outra questão que a pandemia trouxe
foi a consciência de que o próprio governo, o Estado, e quando eu falo Estado, é essa questão da gestão pública, ela precisa investir nos vários setores da sociedade. Né? A gente vinha numa movimentação de Estado mínimo, né? de retirada de investimentos, retirada de intervenção do Estado, e a gente, nessa pandemia, a gente percebeu, e aí a mobilização vem muito nesse sentido, né, do setor cultural, porque a gente percebeu que sem a intervenção do Estado, nada acontece. Na cultura, não vai acontecer. Porque, como você mesmo falou, dentro da cultura, a gente tem um grande setor aí de cultura tradicional e de cultura popular. E a cultura tradicional e a cultura popular é um recorte que a gente tem, que é um recorte que esse acesso é um acesso basicamente comunitário, gratuito. Né? E se não houver intervenção do Estado, esses setores da cultura tradicional, da cultura popular, ele não consegue sobreviver. Quem trabalha, por exemplo, com uma banda, ela ainda consegue, através de venda do trabalho, realização de apresentação artística. Quem trabalha com festivais como o GUT ainda consegue uma mobilização e conseguir um capital social e um capital financeiro que você tem uma certa tranquilidade, mas o setor da cultura popular, ele não tem essa perspectiva de ação, né? Porque é um setor que envolve muita gente com baixa valorização, né? Você vê a comparação de um cachê de um maracatu, que, como você falou, se conseguir 3 apresentações durante um ano é muita coisa, né? Mas um cachê de um maracatu que você paga pelo menos metade dos batuqueiros, né, para poder sair na rua. Você paga pelo menos as pessoas que sustentam os símbolos principais, né? Aquele que segura o estandarte, que segura o paio, a dama do passo. Você precisa manter essas pessoas, né, para poder fazer o maracatu existir. Então, é um setor que tem muita gente envolvida, mas é um setor que é muito pouco valorizado, principalmente pelo mercado. E aí a gente viu nessa pandemia que sem a intervenção do Estado a gente não consegue avançar nas políticas de manutenção, de preservação, de fruição, de circulação e de fomentação. E aí essa pandemia ela veio trazer isso para a gente, assim, essa consciência de que se a gente não se mobilizar e a gente não buscar esse diálogo e essa cobrança, esse controle social mesmo junto ao Estado, a cultura ela vai tender a ser, alguns setores culturais vai tender a ser engolidos por outros setores culturais. E aí eu digo outros setores, os grandes, né? As grandes gravadoras, os grandes produtores. E eu falo grande, é grande mesmo, sabe? Rock in Rio, Lollapalooza, né? Esses menores e regionais que a gente tem, a tendência é ser engolido se a gente não tivesse intervenção do Estado. Guti, fazendo uma analogia com o setor turístico que foi atingido, duramente atingido, pela mancha de óleo que se estendeu por todo o litoral do Nordeste e que desde então não consegue se recuperar. As taxas de ocupação da rede hoteleira, dos restaurantes, né, foi fortemente afetada e não se recupera, né? Não conseguiu se recuperar porque emendou com o início da pandemia. O setor artístico cultural conseguirá resistir a todo um ciclo que se inicia no pós-carnaval, passando pela ausência do São João, pelo cancelamento do São João, pelo cancelamento do Festival de Inverno, podendo chegar até mesmo ao cancelamento do próximo carnaval. O setor artístico-cultural conseguirá resistir a todo esse ciclo de sucessivos cancelamentos? Não, esses cancelamentos têm um impacto terrível, assim, não só sobre o artista, mas você vê Garanhuns, o Festival de Inverno alimenta lá toda uma economia hoteleira, restaurantes, não é só o palco ali, sabe? E o Carnaval também é um fluxo turístico que alimenta várias cadeias. E uma coisa que a gente nota também, que eu estou cansado, com mais de quase 30 anos de ativismo na cultura, é que o poder público, os gestores, eles têm um discurso relacionado a turismo e cultura muito superficial e não se dão conta que a gente tem um patrimônio
o turismo e a cultura é um patrimônio, acho que maior que o petróleo, maior que agronegócio, sabe? Porque quem viaja, tem a oportunidade de viajar para outros países, vê uma cidade turística, como eles ganham dinheiro, como circula recursos ali. E a gente tem esse patrimônio incrível, incrível, e é tratado de uma forma poética, assim, superficial, que a maioria dos gestores tem essa coisa neoliberal, né, de o mercado, Um tratamento mas, quase e não caricatural, vê né? isso como negócio, entendeu? Um tratamento quase caricatural, né? Do Exato, e é exótico. muito comum, assim, também, quando você chega em época de campanha política, eu observo muito isso, é incrível, como os candidatos falam da cultura, falam do turismo, é sempre chavões, coisa superficial, que, sem o entendimento que isso é negócio, é business, sabe? Então, tudo bem se o cara não tem muito apego à arte, à música, mas que ele tenha um entendimento que isso é economia, isso aí é distribuição de renda, isso aí você reduz o abismo social através desses segmentos, né? Então, é muito comum, o candidato chega numa campanha e chama os agentes culturais, eu gostaria de ouvir vocês para fazer uma plataforma. Eu costumo, ultimamente, eu estou invertendo a pergunta. Eu falo, bom, você que é o candidato, então fale você o que você acha de cultura, o que você acha de turismo. Para mim, quero saber o que você pensa, sabe? Se você está ali, então você tem que ter uma proposta. Então, essa coisa de ouvir sem ouvir, sabe? Então, mas eu acho que a gente, exatamente como o Gabi disse, essa articulação que está acontecendo, acho que vai colocar em xeque essa postura de gestores também, sabe? Tem esse entendimento, o impacto da pandemia nesse segmento cultural, artístico e turístico, está revelando a potência, o potencial disso econômico, sabe? Que fica muito no discurso e a gente deixa de explorar, a gente não explora nem 10%, sabe? Mesmo fora da pandemia, é muito pouco que se faz. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, exatamente levar propostas, levar um novo questionamento da cultura, do turismo, dos segmentos, para que a gente consiga reestruturar todo esse pensamento, sabe? E que saímos dessa com projetos estruturantes, sabe? A cultura popular é um absurdo que acontece com a cultura popular, sabe? Você vê lá no Carnaval, eu acho que no Carnaval, no lugar do Marco Zero, devia ter uma passarela da tradição, sabe? Que o turista, eu fiz agora que o Rec Beach trouxe os Funiodo de Águas Belas, foi incrível, assim, a gente vê que o público, não só da cidade, mas de fora, fica encantado com aquilo, né? Então, isso é um potencial turístico e é muito mais que trazer uma banda de pop rock no Carnaval, que não tem muito sentido, de repente. O Rec Beach, a gente tem uma característica do festival que tem essa coisa mesmo de mistura de som, mas eu acho que o Carnaval como um todo tem que investir mais na tradição também, sabe? Até como pisando mesmo atração turística para as pessoas virem conhecer, porque não tem quem não saia encantado com isso. Qual é a relação que se estabelece, que vem se estabelecendo entre os setores da arte e da cultura com os poderes públicos? Quando eu falo poderes públicos, eu me refiro aos poderes municipais, particularmente a Prefeitura do Recife, a Prefeitura de Olinda, o governo do estado de Pernambuco e até mesmo o Ministério da Cultura. Todos nós sabemos que em tempos de retração o mercado se retira e o Estado, o poder público, passa a desempenhar um papel fundamental, ou deveria representar um papel fundamental na subvenção da arte e da cultura. Gabriela, em que pé anda o diálogo com esses poderes públicos? A gente está numa situação um pouco delicada, né? Melhorou um pouco agora com a aprovação da Lei Aldir Blanc, que é o que veio dar um suspiro, né, para ações emergenciais na área da cultura, mas a gente vem de uma realidade de ausência mesmo, assim, sendo bastante sincera, de ausência do poder público frente a essa situação para os trabalhadores e fazedores de cultura do Estado. Dentre esses, o único que durante este período buscou fazer alguma coisa foram algumas prefeituras
Dentre elas, uma delas foi a Prefeitura do Recife, né, que conseguiu fazer um São João dentro desse processo inclusive de negação, né, porque todo o recurso foi voltado para as questões do combate à pandemia, mas esqueceu-se que o combate à pandemia também diz respeito à manutenção das pessoas nas suas casas de forma tranquila. E quando é a manutenção de pessoas nas suas casas de forma tranquila, você precisa pensar também nesses fazedores de cultura e que só trabalham com cultura, né? Que não tem como sair, não tem perspectiva de trabalho agora e tem muita gente passando por necessidade, mas houveram, inclusive, intervenções do Estado para que não houvesse nenhum tipo de ação emergencial para o setor, né? A gente vem de um embate por exemplo, eu sou suplente do Conselho Estadual de Política Cultural, mas a gente vem de um embate desde março, junto ao governo do Estado, para que a gente consiga ter ações que possam mitigar essa situação. E a gente só está vendo o movimento do governo estadual agora, com a aprovação da Aldir Blanc, que ainda é uma grande incógnita, né? A gente ainda aguarda a regulamentação da aplicação desse recurso que está vindo do governo federal, mas a gente vem de uma situação de bastante declínio, e isso não é de agora. A gente já chegou a ter no Estado, Marco, um PIB, isso na finalização do governo Lula, né, que a gestão Gilberto Gil e Juca Ferreira, né, do Ministério da Cultura, a gente já chegou a ter no Estado um PIB de 14%, voltado para o setor cultural, né, juntando cultura e economia criativa. Economia da cultura e economia criativa, e nacionalmente falando, a gente já chegou a ter um PIB de mais ou menos 8% nesse período, até 2011, 2012, por aí. Cultura movimentava muito mais do que vários outros setores, né? Só que a cultura ele diz respeito a desenvolvimento de cognição, desenvolvimento da capacidade de reflexão, e de conscientização, né, sobre direitos e deveres, porque cultura desenvolve a nossa individualidade, a nossa percepção como indivíduo e cidadão no mundo. E isso, de certa forma, não é interessante, principalmente para esse governo que a gente tem atualmente, federal, né? E aí a gente vem desde 2016 adiante, na realidade, meados de 2015 adiante, nesse ataque direto ao setor cultural. E é ataque mesmo, iniciando com a tentativa de retirada do Ministério da Cultura, não conseguiu, mas ano passado, né, com a ascensão da extrema-direita ao poder, a gente perdeu o poder junto do governo federal, né? A gente não tem um Ministério da Cultura, os recursos de cultura estavam parados, tanto é que a Aldir Blanc não é um recurso extraordinário, é um superávit que era para ter sido aplicado desde 2006 até 2009 na cultura e não foi, né? Na realidade, é uma distribuição para todos os... tem uma tentativa de distribuição a todos ou quase todos os setores da cultura de um recurso que é direcionado para a cultura e não foi aplicado nesse setor. A gente vem de um processo de negação, que a pandemia ele deixou mais transparente essa ausência do Estado nessa relação, né? A gente vê, existem cidades que fizeram carnaval e que ainda não pagaram os cachês, muitas delas disseram que não vai pagar o cachê, porque está no combate à pandemia e são verbas que não têm nada a ver, né? Verba da pandemia com a verba inclusive de um serviço que foi prestado já, né, para a população, e essas pessoas dependem desse recurso porque investiram no carnaval e muitos investem, né, as economias para fazer um carnaval legal para a população e está aguardando esse pagamento desse cachê que não chega, né, para quem participou do carnaval. É um problema crônico, né? É um problema do pagamento dos cachês, né? É um problema crônico, e a pandemia deixou mais crônico ainda para alguns municípios, em especial para alguns municípios, né? Inclusive tiveram municípios, o próprio governo do estado colocou que uma das ações de mitigação
da pandemia para o setor cultural era pagamento do cachê e pagamento do Funcultura. Isso não é uma mitigação de algo que já aconteceu, um edital que já aconteceu ano passado, ano retrasado, e um serviço que aconteceu em fevereiro, antes desse processo de isolamento e quarentena. Né? Na realidade, precisa ser pago, porque foi um serviço que já foi executado. Guti, quais são as iniciativas que vêm sendo feitas por parte do setor artístico e cultural pernambucano para empreender esse diálogo com o setor público, particularmente com o governo do estado de Pernambuco? Sim, como disse a Gabi, a gente... bom, a gente estava vindo, antes de chegar a lei Aldir Blanc, já com uma preocupação muito grande com a forma, com, principalmente no governo do estado, os gestores da área da cultura vinham atuando, assim, para ser bem sincero, com muita lentidão, sem proatividade. E quando chegou a Aldir Blanc, acendeu uma luz amarela no nosso painel, assim, pô, peraí, a gente vai ter que organizar, de alguma forma, pelo menos nosso segmento da música, que a gente atua mais na música. E foi que a gente fez uma convocatória a partir de um grupo, Melina, então a gente começou a trazer para um grupo, de uma forma horizontal, agentes da cadeia da música pernambucana. Então, e a gente conseguiu formar um grupo bem bacana, bem coeso. Que hoje reúne cerca de... Hoje que nós temos, acho que umas 120, né, Gabi? Ou 140 pessoas. E tem de tudo, tem desde técnicos, DJs, cultura popular, produtores de festivais, produtores de feiras de música, enfim, músicos, compositores, tem gente também que atua na área jurídica. Enfim, é um grupo bem representativo mesmo. E dentro desse grupo a gente começou exatamente a discutir, tendo como fio condutor a Lei Aldir Blanc, e está sendo várias propostas, várias ideias, várias ações, que eu acho que vem a ser um embrião, talvez, de uma associação, de um grupo institucionalizado que mais vai... orgânico, né? Acho que a ideia, nosso desejo é que se perpetue, que a gente passe a usar essa plataforma que nós estamos construindo para tudo que a gente vai precisar discutir daqui para frente, sabe? Essa questão mesmo de cachê, de atraso que a Gabi falou, isso aí mostra muito descaso, desrespeito, que eu falei lá, a falta de entendimento de como os eventos culturais e o turismo é importante. Então, daí você vê o descaso então você faz um carnaval, você recebe no São João, né? Então eu era empresário de uma banda que fazia evento no carnaval, falei, galera, nosso São João está garantido, porque o cachê do carnaval você entrava no São João. Então, mas é uma coisa crônica e isso tem que ser rompido. Eu acho até que o que falta talvez também na gestão pública é, eu percebo, eu como produtor de evento, acho que a Gabi também, a gente percebe que os recursos são mal aplicados, sabe? Há um inflacionamento nos custos dos eventos. Por quê? Um dos principais motivos é exatamente esse atraso. Quando você tem um artista que tem lá, vai fazer um show que ele sabe que ele vai receber daí a 6 meses, ele inflaciona aquilo. O fornecedor do palco, ele inflaciona aquilo. Se tivesse uma gestão... Já embute no seu orçamento Lógico. essa perspectiva Então, do atraso do pagamento. eu acredito, grosso modo, que daria para baratear, se houvesse um cronograma de desembolso bem definido, bem claro, daria para contratar serviços e artistas com um custo menor de entre 30% e 40%. Sabe? Tenho certeza. Porque se você sabe que você vai receber daqui a 15 dias, você não vai inflacionar aquilo, sabe? Então, eu acho que essa forma de gerir também encarece muito e vai virando uma bola de neve. O evento fica muito caro porque não se você vai empurrando uma coisa que virou uma coisa crônica, assim, um problema que assim, virou um normal, sabe? E precisou, de repente, uma pandemia para... Peraí, gente, isso não pode continuar acontecendo. Isso a gente discute, a gente tem discutido tudo no grupo. E essa é uma das questões. De como a cultura, a música pernambucana é riquíssima, Marco.
sabe? Todo mundo fala. Assim, eu vou para eventos nacionais e internacionais de música. É entediante alguns lugares que a gente vai. Aqui não, cara, a gente tem uma coisa riquíssima, impressionante, sabe? Então, nossos artistas têm que estar circulando, tem que ir para o exterior, tem que circular pelo Brasil. A gente tem aqui uma produção de cinema fortíssima, tem um teatro, tem tudo, sabe? Então, isso não pode mais continuar sendo tratado dessa forma. Tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade como Não pode mais ser tratado de maneira acessória. Como é o segmento de serviço aqui, que é o carro-chefe do Estado, sabe? Isso tem que ser prioridade na nossa... como é o segmento hoje tecnológico, que tem uma prioridade. Acho que tem que ser pauta, tem que ser prioridade. Então, dentro desse grupo, a gente está discutindo tudo isso, acho que a gente vai conseguir dar uma contribuição muito legal, sabe? E tem outros grupos também do audiovisual se organizando. Então, acho que está acontecendo um momento bem interessante hoje na cultura pernambucana, com os diversos agentes atuantes que estão se realmente organizando. Acho que vem uma pauta aí de mudanças bem significativa. Guti e Gabi, o Trilhas da Democracia está chegando ao fim no dia de hoje. Gostaria muito de agradecê-los e desejar boa sorte, esperando que o setor artístico e cultural se recupere, consiga se reinventar e dar a sua cota de contribuição na reconstrução democrática do nosso país. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e a todas.